Glória a Deus. Nós vemos o Senhor Jesus, no início do livro de Mateus, o Senhor nos ensina muitas coisas. E eu acho maravilhoso essa passagem que o Senhor fala dos nossos olhos. O Senhor Jesus nos diz que a iluminação nossa são os nossos olhos. Os nossos olhos, se forem bons, se os nossos olhos tivermos fé, bondade, confiança, através dos nossos olhos, tudo vai ter para nós. Diz assim, que a candeia do corpo, a luz do nosso corpo são os nossos olhos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, em que tudo é, vamos falar a linguagem atual, tudo é postado para despertar em nós a cobiça, a inveja, o desejo de estar naquele lugar. Tudo é postado para criar um mundo de ilusão, de que tudo é uma maravilha. Eu conheci uma pessoa que me disse assim, que alguém da cidade que estava endividada, passando por situações financeiras gravíssimas, mas postou na internet que estava fazendo um grande passeio na Grécia. Aí ela me disse assim, como pode isso? Eu conheço a situação da pessoa, eu sei que isso, mas a necessidade de mostrar para que os outros vejam de que está num lugar de ilusão. E essa pessoa que me disse isso, disse assim, olha, meu marido é formado, tem lá seu consultório, ele vive ralando, trabalhando, eu também, e nós não conseguimos fazer isso. Mas é para mostrar, é para despertar no outro uma coisa que não está vivendo. E o mundo hoje inteiro está assim. Tudo é rapidamente para postar. Aí em casa nós temos um lema, nós precisamos, às vezes nós temos reuniões tão maravilhosas, depois a gente fala assim, esquecemos de tirar foto, esquecemos de filmar, porque para nós importa viver, usufruir daquele momento. Irmãos, no passado não tinha fotografia, não tinha nada, tudo era guardado na memória da lembrança. Mas olha só, eu acho maravilhoso os vídeos e os filmes e as fotos. É muito bom. Mas não que isso seja o principal objetivo. Qual o objetivo disso? Por que eu vou colocar isso aqui? Então, o Senhor Jesus nos alerta para tomar cuidado. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo. E nós precisamos de ter entendimento, de ter sabedoria para onde nós direcionamos os nossos olhos. Se é algo que não nos interessa, não vamos olhar. Não vamos focar. Nós precisamos de ter olhos bons, de ter olhos que façam com que o nosso corpo seja luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então nós precisamos de ter bons olhos. Durante a peregrinação do povo de Deus no deserto, em Números 21 e o versículo 7, eu falei aqui rapidinho, que eu já marquei. Diz assim a palavra do Senhor. 21, versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando o povo de Deus estava andando pelo deserto, o povo ficou cego espiritualmente. E o povo começou a blasfemar de Moisés, a blasfemar de Deus, ao ponto, irmãos, nós lemos e nós conhecemos a trajetória do povo de Deus quando era escravizado. Eles sofriam terrivelmente, eles passavam fome, eles trabalhavam com fome, eles trabalhavam debaixo de açoites. Deus enviou o libertador, o sofrimento era tão grande que chegou ao Senhor, e o Senhor, segundo já estava premeditado, profetizado, o Senhor enviou o libertador, tirou aquela gente da escravidão,
da servidão, do jugo de Faraó, do choro, do gemido, da dor. E começou este povo a caminhar para uma terra prometida. E quando chegou nesse momento aqui, que Números 7 relata, Números 21, o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo que era melhor estar lá no deserto. Olha que tamanha cegueira que foi acometida dessa gente. Que Deus nos livre e nos guarde de sermos assim. Que o Senhor use misericórdia com o nosso entendimento para não cairmos neste erro. E eles começaram a blasfemar, a murmurar contra o Senhor, contra o cuidado que o Senhor tinha com eles, que eles preferiam estar lá na escravidão. E aí, de repente, o Senhor permitiu que cobras entrassem no acampamento. E muitos deles eram picados por cobras e morriam. Muitos morreram. E quando eles viram que aquilo era um castigo de Deus, por conta do pecado que eles haviam cometido, como está aqui no versículo que eu li, eles reconheceram ele. Caiu a cegueira espiritual e eles disseram: havemos pecado, havemos falado contra o Senhor e contra ti. E eles pediram a Moisés: olha ao Senhor, porque Moisés era o homem que falava com Deus para o povo. Hoje nós temos o privilégio de cada um de nós ir na presença de Deus e falar com o Senhor. E o povo pediu a Moisés: ora a Deus, para que use de misericórdia com a gente, para que nos livre dessa morte. Porque eram muitas as serpentes que invadiam o acampamento e matavam. Dezenas e dezenas de pessoas morriam porque não tinha cura. Era mesmo como um castigo por conta da desobediência e da murmuração contra o Senhor. E Moisés orou pelo povo, porque o nosso Deus é um Deus perdoador. E o Senhor disse a Moisés o seguinte: faz-se uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que todo o que, tendo sido picado, olhar para ela, glória a Deus. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Glória a Deus. Glória a Jesus. O antídoto, o socorro que Deus enviou para aquele povo, perdoando ali a blasfêmia, o pecado, a murmuração, a cegueira deles terem se afastado do Senhor, foi uma serpente de metal levantada em determinado local do arraial, do acampamento deles. Mas, irmãos, aquela serpente levantada ali já simbolizava o Senhor Jesus. Já simbolizava a libertação nossa, daquele povo e nossa. Já simbolizava a cura. E o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Glória a Deus. E assim Moisés fez. Moisés levantou a serpente, fez e disse: isso depois do arrependimento. Porque enquanto no pecado, enquanto na cegueira, não tem solução. Não tem como escapar. Mas quando há um arrependimento, quando há uma mudança, aí nós alcançamos a misericórdia de Deus. E quando aquela serpente foi levantada, e algumas daquelas pessoas ali eram picadas por aquela serpente venenosa, essa pessoa corria imediatamente e olhava, simplesmente olhava para aquela serpente de metal e era curado, e aquela pessoa não morria. Mas quando alguém era picado e se recusava a olhar para a serpente, essa pessoa morria. Eu creio que nenhum chegou a esse ponto, que todos olharam para aquela serpente. E aquela serpente ali já tipificando nosso Senhor Jesus, lavando os nossos pecados, perdoando, porque quando aquela pessoa estava ali com aquele veneno mortal da serpente, que ele olhava, ele era purificado daquele veneno mortal. Da mesma maneira acontece com a gente. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o amor de Cristo, quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós, nós também somos livres
livres do pecado mortal que leva o homem para a perdição eterna. Glória a Jesus. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é tremendo. Lá em Mateus, o Senhor está dizendo assim: a luz do corpo são os olhos. Antes disso, bem lá atrás, quando o povo de Israel olhava para aquela serpente, aquele povo era curado daquele mal terrível, passando primeiro pelo processo de arrependimento. Glória a Deus. Nós devemos estar sempre atentos para onde nós estamos direcionando o nosso olhar. Eu achei maravilhoso o louvor aqui hoje falando do Senhor Jesus, de nos rendermos a Ele. Começou com o irmão Hélio falando da nossa dedicação a Ele. A nossa vida cristã é um zelo diário. Nós não podemos assim, nos distrair, mas temos que estar sempre atentos, sempre com os nossos olhos fixos no Senhor, olhando para Ele. O Hebreus fala assim: olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. É lá que os nossos olhos devem sempre estar, na cruz de Cristo. Porque cada vez que nós olhamos para o Senhor, nós somos purificados, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos perdoados. E a nossa conversão, a nossa purificação, e através do sangue de Cristo, não se dá no dia em que nós aceitamos o Senhor. No dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós até comentamos aqui essa semana, mas diariamente. Diariamente nós precisamos ir ao altar do Senhor e olhar para Jesus. Porque assim, irmãos, a nossa vida aqui, ela é cheia de tarefas, de afazeres, de ocupações. O mar desta vida, lá no livro de Apocalipse diz assim: e o mar já não existe mais, porque existe um mar da nossa vida aqui, as ocupações diárias, mas nós não podemos nos distrair. Nós temos que sempre estar atentos, olhando para Jesus, olhando para entendermos qual é a vontade de Jesus naquele momento, naquela decisão, naquele ato, naquele lugar que nós vamos, naquilo que nós estamos falando, sempre olhando para o Senhor. Olhos bons, olhos de fé, é isso que a palavra do Senhor nos recomenda ali em Mateus. Que tenhamos olhos bons, olhos puros. Glória a Deus. Mas isso nós precisamos também da ajuda do Senhor. Que o Senhor nos dê sempre a direção para estarmos atentos a essas coisas. Porque assim, a nossa vida é uma vida de guerra. O cristão vive uma vida de guerra. Diariamente nós temos um inimigo ao nosso derredor que quer desvirtuar os nossos olhos, para que não olhemos para a cruz, quer nos distrair com as coisas daqui, para que não olhemos para a cruz. E até às vezes esse inimigo quer que nós olhemos para nós mesmos, para que sejamos egoístas, para que nos ocupemos com nós mesmos. Precisamos de estar atentos para olhar para o Senhor, para a vontade do Senhor na nossa vida. Nós temos um exemplo muito falado sobre isso, que foi a Eva. O Senhor disse: não coma desse fruto. E lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz que ela olhou para aquele fruto. Ela olhou. Não devia nem olhar. Nós não devemos nem olhar para aquilo que o Senhor não quer que façamos. Para aquilo que vai nos afastar do Senhor, a gente nem olha. Aquilo que vai nos distrair do Senhor, não olhemos. Aquilo que vai causar uma distância entre você e seu irmão, entre eu e meu irmão, eu nem devo olhar. Mas ela parou para olhar para algo que o Senhor disse assim: não coma. E ela começou a olhar para aquele fruto. E ela começou a olhar e a examinar aquele fruto que não deveria estar olhando. Não era essa a vontade do Senhor. Tinha tanto fruto naquele local, mais belos e desejáveis do que aquele fruto proibido. Mas ela parou e começou a olhar.
e foi olhando. Olha o perigo do olhar. E sejamos atentos a isso. Tem muitas coisas hoje que nós temos que não olhar. Temos que fechar os nossos olhos. E se vermos, imediatamente olharmos para a cruz e diz: isso não me pertence. E a Eva ficou olhando para aquele fruto e começou a examinar e pensar assim: é um fruto desejável, parece saboroso. Esqueceu de tudo. O Senhor disse: não coma, porque no dia que eu comer, certamente morrerá. Esqueceu das advertências do Senhor e começou a olhar. E naquele olhar ali, ela começou a pensar: mas é uma fruta agradável, nunca experimentei. Parece tão saborosa, é tão bonita. Ah, eu vou provar. Ficou olhando demais. Veio a tentação. E aí nós conhecemos o triste final dessa história, que todos nós pagamos por isso. Então é preciso muito cuidado para onde nós olhamos, para onde nós direcionamos os nossos olhos. Porque o Senhor Jesus nos aconselha que nós devemos ter bons olhos, olhos sadios, olhos saudáveis. Glória a Deus. Existem pessoas que tudo que olha há um defeito. Seria interessante se tudo que nós olharmos, todas as pessoas que nós olharmos, a gente pensasse assim: como será que Jesus olharia para esta pessoa? O que será que Jesus veria nessa pessoa? Como eu gostaria de olhar para essa pessoa com os olhos de Jesus? Com certeza seria totalmente diferente do meu olhar. Porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos olhos não são os olhos do Senhor. Então, se a gente começasse a desejar isso, a olhar com os olhos do Senhor, certamente as coisas iriam melhor para nós. E devemos estar atentos a isso. Cuidado no olhar. Prestar atenção naquilo que nós estamos olhando. E há momentos até, irmãos, em que o olhar às vezes nos confunde e chega algo tão maravilhoso perto da gente e a gente fica apavorado achando que é o demônio ou que é o inimigo. Isso aconteceu com o discípulo do Senhor. O Senhor Jesus chegou perto dos discípulos e eles ficaram apavorados porque eles acharam que era um fantasma. E nós vamos ler rapidinho em Mateus 14 e o versículo 26. Se alguém quiser ler, em Mateus 14 e o versículo 26. Aquela passagem que o Senhor Jesus estava com eles e o Senhor Jesus disse assim: olha, vão na frente, eu vou despedir a multidão e eu encontro vocês. Mas o Senhor se demorou um pouco e os discípulos rimaram, estavam no barco e já foram para o alto mar. Aí o Senhor Jesus foi por cima da água para encontrar com eles. E aqui no versículo 26 diz assim: e os discípulos, isso já foi de madrugada, quando lá vai o Senhor andando sobre as águas para encontrar os seus discípulos. E os discípulos, vendo, olhando para ele, olhando para aquela pessoa, ou aquele vulto que se aproximava sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles olharam e não reconheceram o Senhor. Eles olharam para a pessoa maravilhosa que estava chegando para perto deles e eles não reconheceram. É o contrário, eles ficaram apavorados, assustados. E era Jesus. Isso me chamou a atenção. Como nós temos que estar atentos para aquilo que nós olhamos. Uma bênção chega e foi confundido com um fantasma, com um terror, com algo apavorante e causou um medo terrível por alguns momentos. Até eles reconhecerem: ai, Jesus. Olharam errado, olharam precipitados. Porque, ao meu ver, esses discípulos não deviam ter medo de nada. Eles acabaram de estar com o Senhor. Eram homens abençoados, mas
eles olharam, eles não olharam direito. Eles não prestaram atenção naquilo que eles estavam olhando. Mas aí o Senhor, quando eles começaram a ficaram com muito medo, apavorados e gritaram de medo. Aí o Senhor Jesus, calma, sou eu que estou aqui. Aí Pedro, Senhor, se é tu mesmo, eu quero encontrar contigo. E o Senhor diz, vem Pedro. Aí Pedro desce do barco e vai, confiante, porque o mestre estava ali. Mas as ondas eram muito grandes. E Pedro começou a olhar para aquela circunstância, para aquela situação, para onde ele estava. Tirou os olhos do mestre. Olhou para si, para a sua fraqueza humana. Olhou para onde ele estava. E aí ele começou a afundar. Isso acontece diariamente na nossa vida. Nós esquecemos de olhar para quem está conosco. Nós esquecemos de olhar para o nosso mestre. E está no domínio de toda a nossa situação. E está no comando da nossa vida. Que tudo que acontece conosco, o Senhor está na frente. Aconteceu assim. Pedro olhou para a circunstância. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque nós somos seres humanos, nós somos fracos. E se nós olharmos para nós realmente afundamos também como Ele. Os olhos não podem olhar para aquilo que nós estamos passando. Nós temos que olhar para quem está na nossa frente. Para o nosso comandante. O que impede o Senhor Jesus? Nada. Nada impede o agir de Deus. Nada impede o agir do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor diz na sua palavra que Ele tem um melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. E a palavra do Senhor diz assim: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós. Mas as circunstâncias do dia a dia, nosso labor, aquilo que nos serve, o nosso adversário, que anda ao nosso território, nos mostrando um monte de coisas, e nós olhamos e vamos ficando meio parados. Precisamos olhar mais para o Senhor. Para que o Senhor tem para cada um de nós, para que o Senhor tem para a sua vida, para as promessas, para a maneira que o Senhor te usa para abençoar outras pessoas. Nós precisamos de olhar para qual é a vontade do Senhor para mim. É para isso que nós temos que olhar. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, se os teus olhos forem iluminados, se você saber para onde olhar, você vai conseguir atravessar melhor. Glória a Deus. O povo de Israel conseguiu fazer isso. Eles se arrependeram, choraram, pediram perdão, e Deus enviou ali o livramento para aquela circunstância que estava matando dezenas de israelitas no deserto. E assim é hoje o Senhor. Olhando para Ele, Ele vai nos enviar a situação para nos fazer atravessar, seja qual for o mar bravio ali que quer nos estragar, mas o nosso comandante está ali do nosso lado. Glória a Deus. Então é muito importante estarmos olhando para o Senhor. Isaías 42, 22, o Senhor diz assim: olhai para mim. O Senhor nos convida a olhar para Ele. Está registrado lá, depois você pode ver em casa, em Isaías 45, 22. Quando nós olhamos para Jesus, é maravilhoso. Ele venceu tudo. O Senhor venceu todas as coisas. E com Ele nós somos mais do que vencedores. É importante estarmos atentos, olhando para o Senhor. Em Isaías, no capítulo 6, eu vou ler rapidinho, no versículo de 1 a 5, tem uma passagem maravilhosa do profeta Isaías. Ele diz assim, Isaías 6, 1 a 5, vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, isso é o profeta Isaías falando, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos e com 2 cobriu os seus pés,
jejuavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías olhou para o alto. Glória a Deus. Isaías, o profeta Isaías olhou para o alto. Olha a importância de olhar. Ele olhou para o alto e ele viu a glória de Deus. Aleluia. Ele viu assim, o manto do Senhor era tremendo. Ele viu os serafins que adoravam o Senhor. Serafins são os anjos da adoração. E ele ficou maravilhado com aquela visão, olhando para o alto, e ele vendo ali a glória, a soberania, a exaltação, a grandeza de Deus que nós temos. Nós não temos nem como colocar em palavras. Isaías olhou para o alto. Para o alto. Ele olhou para o alto e viu a glória de Deus. E o Senhor nos convida a olhar para o alto, para vermos também a glória de Deus. Mas depois Isaías olhou para si. Ele estava deslumbrado, vendo a glória do Senhor, os serafins, os anjos da adoração, como eles eram, o que eles faziam com as suas asas, e ele estava ali maravilhado com aquela visão, olhando para o alto. Mas de repente ele olhou para ele. Quando ele olhou para ele, aí ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele olhou para ele e viu toda a sua pecaminosidade. E ele viu como ele carecia da misericórdia de Deus. Ele olhou para si e ele viu: ai de mim que eu vou morrer. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem de impuros lábios. E aí ele olhou também para o povo e disse, e habito no meio de um povo impuro. Quando nós olhamos para o alto, nós vemos a glória de Deus, as maravilhas do Senhor, as curas, as grandezas que o Senhor faz, a libertação, a operação do Senhor, a presença do Senhor. Quando nós olhamos para o alto, nós só deslumbramos a glória do Senhor. Aí quando nós olhamos para nós, mas eu sou um pecador, eu não mereço. E quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos como esse mundo é perecedor, como esse mundo precisa de Jesus, como esse mundo é mau, perverso, cheio de iniquidade, como esse mundo precisa de Jesus. Então é importante nós fazermos como Isaías fez: olhar para o alto, ver a glória do Senhor, olhar para nós e ver tudo que nós precisamos de melhorar. Porque com Isaías, o anjo disse: tenha calma. Pegou uma tenaz no altar, tocou nos lábios dele e ele foi purificado. Glória, aleluia. 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 E nós precisamos de olhar para o mundo, para as almas que perecem, para levarmos a palavra do Senhor. Então, irmãos, é importante nós olharmos para o Senhor. O convite do Senhor Deus é: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. E nós cristãos, que já temos entregado a nossa vida a Cristo, temos que estar sempre, diariamente, olhando para Jesus. Em toda circunstância, não olhar para nós, mas olhar para Jesus. Olhar para o que o Senhor tem para nós. E o que está aí no mundo, como eu falei no início, exposto, vamos tomar cuidado no olhar. É muito difícil você, não sei, uma coisa assim esquisita. Aquilo que está lá parece que te mostra que você é inferior, que você não merece, que você não tem aquilo. É um deslumbramento que é colocado nas redes sociais, uma aparência, é tudo aparência. Não leva a nada, é tudo vazio, é tudo fantasia. Esse mundo é um mundo colorido e ele vive atraindo as pessoas pelo olhar. Hoje mais do que nunca, tudo exposto para atrair pelo
pelo olhar, para aprender pelo olhar. E aí começa até desavenças em famílias, de filhos querendo coisas que vêm dos colegas que tem, que colocou, que foi para não sei para onde. Mas que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor nos dê bons olhos, olhos saudáveis, olhos iluminados, olhos de fé, olhos de santificação, olhos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso caminho aqui. Seguindo a palavra do Senhor, nós permaneceremos fiéis a Jesus. Então nós devemos sempre estar olhando para o Senhor. É um convite que Ele nos fez em Isaías 45 e 22. Olhai para mim. O Senhor Jesus, o Senhor Deus nos convida a isso. Olhai para mim. Está complicado, está difícil, a gente não está conseguindo enxergar, parece que não tem uma saída. Olha para o alto. Aí nós vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos ver que o nosso Deus é um Deus do impossível. E nós ainda vamos admirar os serafins, os anjos da adoração. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a ter bons olhos sempre. Bons olhos com o nosso irmão. Bons olhos com os nossos familiares. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê olhos ungidos. E que nós nos esforcemos, possamos nos esforçar para olhar para onde Jesus quer que você olhe. E aquilo que a gente não consegue, vamos pedir assim: Senhor Jesus, como é que o Senhor olha para essa situação aqui? Porque eu não estou conseguindo enxergar nada. Mostra-me através dos seus olhos como é isso aqui. Glória a Deus. E aí o Senhor vai nos ajudar a ter bons olhos. E como nós lemos aqui no início, o Senhor Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Tudo que você vê com bons olhos, você vai ser iluminado. Você vai ter um crescimento espiritual. Olhos bons. Agora, o Senhor Jesus alerta: se os teus olhos forem maus, quão terríveis serão as trevas perante ela. E Deus use misericórdia conosco, para que a gente não dê lugar a olhar para as trevas. As trevas simbolizam o pecado. Aquilo que o Senhor quer que não façamos. Mas, irmãos, não é coisa desagradável olhar para aquilo que o Senhor não quer que olhemos, porque Eva ficou deslumbrada olhando para aquele fruto. Então, aquilo que não é para nós olharmos, vamos desviar os nossos olhos, ou vamos pedir assim: ó Espírito de Deus, Senhor Jesus, mostra-me através dos teus olhos essa circunstância. Senhor, como está difícil olhar para essa pessoa aqui. Mostra-me essa pessoa através de teus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos dê olhos ungidos. Que nós possamos ter olhos iluminados. A candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Então vamos cuidar dessa candeia, para que ela permaneça acesa. Uma luz santa, uma luz que brilhe nas trevas, uma luz que sirva para que os outros vejam, para que os outros olhem e vejam que você tem bons olhos, que eu tenho bons olhos. Glória a Deus. Portanto, que Deus nos abençoe a cada dia, que nós possamos estar sempre olhando para Jesus, porque o nosso mestre é perfeito. E olhando para Ele com fé, olhando para Ele com confiança, nós não vamos confundir Ele com um fantasma. Nós vamos saber que Ele é o nosso mestre e Ele está cuidando de nós. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.